Senadores, boa tarde. Bárbara, TV Senado. Como que vocês avaliam o depoimento de hoje? Eu avaliei muito positivamente, né? Primeiro porque nós mostramos claramente que a Agência Nacional de Saúde Suplementar não cumpriu o seu papel de fiscalizar adequadamente os planos de saúde, principalmente aqueles que adotaram práticas inaceitáveis, como a administração de medicamentos sem a devida eficácia contra a Covid-19. Observamos que faltou fiscalização para avaliar os procedimentos que foram feitos dentro de cada uma dessas unidades e dos planos de saúde, mas de toda sorte, ao final nós tivemos a boa notícia de que a ANS vai implantar uma intervenção técnica, uma direção técnica na Prevent Senior, vai garantir os direitos dos usuários e eu creio que é o pontapé inicial para se encontrar uma solução definitiva para esse problema. Senador... Sim. E só completando, meu colega Humberto, acho que essa foi a grande conquista da Comissão Parlamentar de Inquérito. Trouxe luzes ao gravíssimo caso da Prevent Senior e ao que eu quero registrar, muito mérito, inclusive, do senador Humberto Costa, que trouxe a denúncia para o âmbito da CPI e resultou hoje com essa informação, com a notícia de que até o dia 14 de outubro deverá ter uma intervenção técnica na operadora, nos hospitais, enfim, na operadora e plano de saúde. Isso é fundamental porque preserva os direitos dos usuários do plano de saúde, ao mesmo tempo que para aqueles que assim quiserem sentirem no direito, possam fazer a transição para outro plano sem a carência necessária. Senadores, amanhã é o último depoimento, né? O que é que vocês esperam desse último depoimento? São dois, né? De um beneficiário da Prevent Senior e um ex-médico. Como que vocês esperam que se desenvolva esse depoimento amanhã? Para falar do último depoimento, nós temos que falar do que se representou essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho que tem significado de diagnóstico o fato de, nesta reta final, as falanges cúmplices dos crimes que foram cometidos no Brasil no curso dessa pandemia estarem a todo custo e de qualquer forma tentando desacreditar, descredibilizar, atacar a comissão parlamentar, desmoralizar a CPI da Covid. Essa CPI representou um contraponto na política brasileira de enfrentamento à pandemia. Lembremos, quando a CPI começou no dia 27 de abril deste ano, nós tínhamos uma média de 200 mil brasileiros vacinados por dia. O governo brasileiro fazia apologia à cloroquina, dizendo que era isso que resolvia a pandemia, enquanto criminalizava a vacina. Depois do início da CPI, se não fosse a CPI, aliás, ainda hoje, provavelmente o ministro da Saúde ainda seria o senhor Eduardo Pazuello. Depois do início da CPI, foi obrigado o governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, pegar no serviço, começar a colocar a vacinação em dia. Hoje, se nós tínhamos 200 mil brasileiros vacinados por dia naquele 27 de abril, hoje nós temos mais de 1 milhão e 400 sendo vacinados por dia. Isso, com certeza, não foi obra e graça do governo federal, porque este mesmo governo federal, repetidas vezes, fez campanha contra a vacina. Aliás, fazia campanha contra a vacina quando convinha. Eles, na verdade, não queriam as vacinas direto dos laboratórios, da Pfizer, do Butantan, da AstraZeneca, queriam as vacinas da Davat, queriam as vacinas da Precisa. Essa foi a outra conquista da CPI. Também descobriu que enquanto os brasileiros estavam morrendo pela Covid, tinha se instalado no âmbito do Ministério da Saúde um verdadeiro balcão de negócios, que envolvia desde a aquisição de vacinas que não seriam entregues até a distribuição, como relata os casos envolvendo a empresa VTC Log. Por fim da CPI, a CPI teve a luz de descobrir um caso que eu acho que é um dos mais tristes que vai passar para a história brasileira, que é este lamentável caso da Prevent Senior, onde pessoas foram utilizadas como cobaias. A CPI desnudou e hoje culminou este caso
com a determinação da Agência Nacional de Saúde Complementar de que fará intervenção técnica nesta operadora de planos de saúde. Eu acho que nós cumprimos o papel que é o nosso dever cumprir, mas cumprimos um papel que terá significado na história. Eu queria aqui dizer para vocês, do fundo do coração, sempre tem dois lados, principalmente na política, mas tem algumas coisas na vida que não tem dois lados. Não existe dois lados quando está em jogo a saúde e a vida dos brasileiros, direito fundamental assegurado pela Constituição. Não existe dois lados quando está em jogo a liberdade e a democracia, direitos fundamentais consagrados na nossa Constituição. O papel dessa CPI foi reafirmar o valor inviolável da vida e da saúde como direito de todos os brasileiros. Nós não poderíamos concluir a CPI com depoimento mais relevante do que esse que nós vamos ter amanhã, de um dos pacientes que foi vítima dessa operadora e de um dos médicos que corajosamente, eu quero inclusive saudar os médicos. Essa pandemia passará para a história por diferentes procedimentos, por diferentes comportamentos. Médicos como Humberto Costa, que tiveram coragem de se levantar contra as corporações e colocar a vida das pessoas em primeiro lugar. Médicos como esses que ofertaram as denúncias contra a Prevent. Médicos que tiveram coragem de se alicerçar, sobretudo no seu juramento, no juramento de Hipócrates, no juramento da ciência, no juramento de não receituar nada sem amparo na ciência. A autonomia do médico, foi inclusive ensinado hoje no âmbito dessa comissão parlamentar de inquérito, ela tem que ser respeitada e sempre será, mas a autonomia do médico não se insere no curso da autonomia do médico preceituar aquilo que não tem alicerce nenhum na ciência. E nós provamos, ao final dessa CPI, que a própria autonomia médica foi desrespeitada, como nesse caso da Prevent. Muito obrigada, senadores. Obrigado. Por favor. Boa tarde, senador. Com relação à informação que o senhor mencionou na sua inquirição sobre as doações do PP, das doações da família dona da Apvida ao PP no final do ano passado, que coincidem com o período em que o depoente hoje foi nomeado pelo presidente Bolsonaro para o cargo que ele exerce, e também coincidem com reuniões da Apvida com o depoente de hoje. O senhor levantou algumas suspeitas. Alguma ação concreta nesse sentido pode ser tomada? Por enquanto temos, inclusive a belíssima matéria investigativa que foi feita por vocês e essas informações que nos chamam muito a atenção, que são escandalosas e eu acho que demonstram, per se, a relação do que foi estabelecido no Ministério da Saúde. É importante nós compreendermos uma coisa, de 2018 para cá, transformaram o Ministério da Saúde num balcão de negócios. E esse balcão de negócios tem intervenção em todas as áreas da saúde pública, da ação da saúde pública no Brasil. Desde a gestão Ricardo Barros, se alterou o contrato de logística, adveio a VTC Log, se alterou, o senador Humberto também lembrou, os contratos com a Hemobras, se desmantelou a estrutura do Ministério da Saúde para favorecer negócios e interesses privados. Daí sobrevieram casos como VTC Log, Davat, Precisa e tantos outros que a CPI descobriu. Esta também é uma das conquistas da CPI. Ela descobriu o balcão de negócios que se tornou, lamentavelmente, o Ministério da Saúde brasileiro. Nesse caso da operadora, seria o caso de acionar o Ministério Público Eleitoral, o MPF, para que seja apurado o eventual tráfico de influência? Não tenha dúvida que isso constará no relatório final do senador Renan Calheiros. Todo esse material, e me permita dizer para vocês, essa CPI não acaba quando termina. Nós não acabaremos essa CPI no dia 20. Terá a segunda parte da CPI, que é a entrega dos relatórios e a cobrança das providências, inclusive estas. Obrigado, senador. Renata. Boa tarde, senadores. Só uma pergunta em relação à Prevent Senior. Há uma expectativa de que a empresa acabe fechando ou coisa parecida e aí o prejuízo acabaria sendo maior de fato, porque já que a empresa atende muita gente, população idosa e com preço mais baixo? Não, eu não tenho esse receio, não é? Primeiro porque a direção técnica, que é uma intervenção técnica, ela já vai sanear todos esses problemas relativos à
questão assistencial. Com toda certeza, de imediato vai suspender essa distribuição indiscriminada de medicamentos ineficazes, vai avaliar os protocolos para indicação de ida das pessoas para leitos de UTIs, o tempo que elas passam, para cuidados paliativos, enfim, vai fazer uma absoluta revisão daquilo que foi a causa desse escândalo da Prevent Senior. Inclusive, parar qualquer tipo de pesquisa que esteja sendo feita sem que haja uma aprovação por parte da CONEP. Segundo, a Prevent Senior é uma das empresas mais saudáveis economicamente que nós temos no mercado. Ela tem uma planilha de custos que, pelo fato de ser verticalizada, ou seja, ela tem os segurados e ela tem o próprio serviço de prestação. Então, isso reduz muito o custo, é bom no aspecto de que você pode ter uma atenção mais integral para os pacientes, mesmo que houvesse uma debandada geral, coisa que não vai acontecer, mas há mecanismos na legislação para que não haja prejuízo para os usuários. Por exemplo, da mesma forma que existe a direção técnica, a intervenção técnica, existe a direção fiscal, a intervenção fiscal, cujo objetivo é sanear economicamente a empresa se ela estiver passando por alguma dificuldade. Além do mais, cada empresa dessa tem uma reserva técnica obrigatória exatamente para enfrentar situações como essa. Hoje, inclusive, eu defendo que essa reserva técnica desse plano de saúde possa ser utilizada para indenizar pessoas que foram prejudicadas com essas ações. E no final das contas, pode haver até mesmo a venda da carteira, mas isso não vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta de que a Prevent Senior vai continuar existindo e ninguém vai sofrer prejuízo. A punição, então, seria para os donos da Prevent Senior e não para a empresa em si? A nossa expectativa é que haja isso aí. Eu acho que talvez nem precise entrar numa direção fiscal, é uma empresa economicamente saudável. Aliás, ganharam muito dinheiro, né? Até mesmo pelos tipos de prática que fizeram. Agora, isso vai mudar com certeza. Obrigada. Só que, Humberto, mais uma última. A respeito dos investigados, a lista bateu nos 37 nomes, mas hoje cedo me chamou a atenção quando o senhor disse que o número de indiciados pode superar 50 pessoas. Uma coisa não está, então, necessariamente relacionada à outra. O número de indiciados pode ser maior do que o de investigados. Exatamente. Eu acredito que o número de indiciados chegará a 50 se não passar, porque o que foi apresentado hoje pelo relator foi aumentar de nível mais alguns nomes para a categoria de investigados. Via de regra, quando temos 37, 38 investigados, significa que o número final no relatório tenderá a ser maior de indiciados. Então, a minha expectativa, a nossa expectativa é que tenhamos 50 ou mais indiciados ao final do relatório. Obrigado, senador. Obrigado. Tem um detalhe também, que muita coisa que nós vamos comprovar está dependendo justamente de documentos que nós recebemos. Cada grupo setorial vai preparar o seu relatório. Então, realmente, Dessas respostas que estão para chegar também? Sim, também. Então, ainda tem documentos para chegar. É muito provável que realmente o número de indiciados seja esse que o senador Randolph citou. Ainda teremos, sempre é bom destacar, temos ainda uma semana antes da leitura do relatório final. E o próprio relator deverá conversar conosco sobre os aspectos finais do relatório. Então, o número de indiciados fatalmente será muito maior do que o número de investigados. Obrigado, senador. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.